E hoje eu tô trazendo o tema aí, né, da micropigmentação. Muitas pessoas me perguntam sobre fixação, que tem dificuldade na pele de fixação dos fios. Então, hoje eu vou trazer isso aqui para vocês. Gente, eu vou falar sobre a fixação. Ela tem alguns detalhes importantes para você estar conseguindo fazer essa fixação. É claro que a gente precisa de passar por treinamentos, tem parâmetros que a gente precisa de passar isso por treinamentos que são em curso, que são importantes a gente tá passando, mas tem detalhes aqui importantes que eu vou estar passando para vocês, que dá para vocês pegarem. Por exemplo, tem a profundidade correta da pele, que se você colocar, por exemplo, muito profundo, você vai causar uma inflamação, e onde há muita inflamação, há menos fixação, porque o seu organismo ele vai trabalhar para cicatrizar aquela parte onde está, para combater aquela inflamação. Então, aonde há muita inflamação, há menor cicatrização, porque parte daquela tinta ela vai embora junto com a cicatrização, porque o seu organismo ele entende que ali tem um corpo estranho, então ele começa a combater para mandar aquela tinta embora. Aquilo ali está sendo uma agressão para o corpo dele, então ele começa a trabalhar para expulsar. Então, isso é um fator. Então, a camada da pele, ela precisa de ser superficial, a gente precisa de ter conhecimento da camada da pele a ser trabalhada corretamente. Isso é um fator muito importante. Quando a gente sabe em qual camada da pele trabalhar, a gente tem menos chance de errar. Então, menor inflamação, maior fixação. Ok? Outro detalhe importante é a tonalidade. Quando a gente acerta a tonalidade a colocar, a gente tem mais chance de fixação. Porque, por exemplo, às vezes você coloca uma tonalidade muito clarinha e aí a fixação vai ser muito baixa, porque vai parecer que não pegou. E muitas vezes nem é porque não pegou, é porque tá claro. A tonalidade escolhida não está realçando juntamente com a pele da cliente. Então você precisa de colocar a tonalidade correta. Agora, Marli, eu já iniciei o procedimento. Eu posso mexer nessa tonalidade no meio do procedimento? Pode. No meio do procedimento, eu estou fazendo, tá claro. Para o procedimento, é claro, tirar as luvas, porque a gente não pode mexer com luvas, nada das tintas, do pigmento. A luva, ela está totalmente contaminada. Então, retira essas luvas, descarta, vai lá nas suas tintas, pega uma gotinha do mais escuro, mistura na sua mistura ali e escurece a tonalidade. Você vai ganhar mais cor na tinta. E aí você vai descobrir se é pela tonalidade que está faltando. E aí você já vai descartar isso daí, se é tonalidade ou se é profundidade, tá? Então, é muito importante a gente detectar o problema. O que é que pode ser que não está ficando, não está fixando, tá? E como que a gente descobre isso? Por exemplo, você sabe, você tem o domínio, você entende que camada da pele que você trabalha, e não pegou, você vai descobrir isso depois de 30 dias, não ficou, tá? Ela tem um período cicatricial, que é o período em que a tinta tem uma reação normal da tinta com o organismo, em que parece que não pega, tá? É um período assim bem estranho, parece que a tinta não aparece, mas ela está sob a pele. E daí uns dias ela cai a casquinha, parece que não pegou nada e ela fica ali sumidinha. Daí uns dias ela começa a ressurgir. E aí, isso depois do 15º, 20º dia. Então só lá, depois do 20º, 30º dia que você vai descobrir se essa tinta fixou, tá? Então só aí que você vai saber, ter a certeza se fixou. E então
voltando, o cliente voltando, você vai ter certeza se fixou ou não. Feito tudo isso correto, o cliente voltou para o seu espaço, você fez essa análise e não pegou, então pode ser que tenha sido muito superficial. Então aí você vai fazer uma pressãozinha maior, uma coisa muito sutil, porque a pele, gente, é uma camada de sulfite, é como uma folha de sulfite, é muito fininha. Então a gente trabalha muito superficial, porque uma pressão a mais... Obrigada, Eusina, querida, beijo no seu coração. Uma pressão além, você pode estar tatuando. Então, é muita sutileza, a mão, o trabalho está na mão da gente. Então, a gente trabalha com muita leveza para que a gente consiga implantar corretamente essa tinta, tá? Então, não pegou depois dos 30 dias, aí você faça uma pressãozinha um pouquinho maior para você conseguir colocar essa tinta nessa pele. Agora, eu falo muito com os meus alunos, é melhor que não pegue na primeira vez do que pegar demais e ficar muito escuro, porque um trabalho muito escuro no primeiro procedimento é mais difícil solucionar do que escurecer num retoque. Então, geralmente o aluno, quando ele está iniciando na carreira, ele às vezes se decepciona com o trabalho que não fixou. Ai, Marli, não fixou, não pegou nada, não consegui pegar. Fala, ainda bem que não pegou. É melhor que não pegue de primeira do que pegue muito forte, e a gente precisa de entrar com algo mais radical para solucionar, para retirar essa tinta. Então, não pegou? Ótimo, é sinal de que você trabalhou sutil, trabalhou suave. A pele é para a gente trabalhar suave, a camada é muito superficial, é muito natural, é muito macia, ela é muito fininha, então a gente precisa de trabalhar com leveza, tá? Muitas pessoas ficam perguntando, que agulha é melhor, que aparelho é melhor? O ideal é a gente conhecer a mão da gente, a gente dominar a mão da gente. Quando a gente tem o domínio da mão da gente, você trabalha com qualquer agulha, com qualquer lâmina, porque o segredo tá na mão, tá? Então, esse é o principal. A técnica, você ter o conhecimento da sua mão, porque eu digo que é como a gente aprender a dirigir. Se você não sabe dirigir, adianta você entrar no carro mais top, mais caro que tiver no mercado? Não. Então a gente precisa primeiro aprender os passos. Quando a gente aprende a conhecer, depois você vai dominar. Quando você dominou, acabou. Então a gente conhece, tem todos os conhecimentos, e aí você vai fazer com maestria. Perfeito? Então agora eu vou falar para vocês sobre a pele oleosa. Muitas pessoas, gente, pode ir perguntando, tá? Alguém tiver alguma dúvida e quiser me fazer alguma pergunta, tô vendo que aqui tem clientes, pode me perguntar. Alguma pessoa que tiver interesse na área de micropigmentação pode me fazer pergunta. Manda para um amigo aí que você acha que vai gostar de saber dos temas que a gente está aqui, que é muito legal, tá? Eu vou estar sempre fazendo lives para vocês com conteúdo, e é bom eu ter esse feedback, sabendo se vocês vão estar gostando, e eu quero agradar mesmo, tá? Então pode me fazendo pergunta aí que eu vou estar aqui respondendo vocês. O legal é isso, pergunta e resposta, isso que é o mais interessante, tá? Igual, por exemplo, a pele oleosa. Muitas clientes chegam para mim e falam assim, Marli, minha pele é oleosa, eu já fiz em tal lugar e o profissional falou que não pega mesmo, não tem jeito, o problema é da minha pele. Gente, pele oleosa fixa sim, não existe isso de que pele oleosa não fixa, tá? A questão é, nós temos técnicas para trabalhar em pele oleosa, nós temos meios profissionais de trabalhar na pele oleosa. É uma pele delicada,
É uma pele que a gente precisa de saber, ter sabedoria para trabalhar. É uma pele que não pode causar inflamação, porque ela é como uma... por exemplo, igual o melasma. O melasma, o melasma ele é irritativo. Se você causa um trauma, o melasma ele não volta muito maior depois de um clareamento. A oleosidade ela é a mesma coisa. Então, se você traumatizar essa pele oleosa, ela vai causar mais óleo. Então, a gente tem que saber trabalhar nessa pele. Se você irritar muito essa pele, ela vai causar muita oleosidade, tirando essa micropigmentação. Então, a gente tem que trabalhar com o mínimo de trauma possível para a gente fixar essa tinta aí. E depois tem um pós com um creme próprio para fixar, que é um creme que não pode conter óleos. Então, a gente consegue sim implantar micropigmentação, inclusive fios, tá? Porque tem muito boato que a gente não consegue fazer fio a fio em pele oleosa, mas consegue sim fazer fio a fio em pele oleosa sem expandir. Eu tenho resultados comprovados e ficam lindos, porém com técnica. Tudo é técnica, técnica e experiência. E a gente consegue um bom trabalho, tá? E fica lindo. E outra coisa, os fios. Marli, não tô conseguindo fazer fios fininhos, precisos. Por quê? Gente, o segredo do fio fininho fora a mão. Eu sempre vou estar ressaltando isso, tá, gente? O trabalho tá na mão, o segredo sempre vai estar nas mãos. Muita gente pergunta qual agulha você usou, qual lâmina você usou nesse trabalho. Tá impecável. Então, quando você domina a sua mão e domina a técnica, você trabalha com qualquer agulha, ok? Então vamos lá. Você não pode passar muitas vezes em cima do mesmo fio, porque quando você repete muitas vezes, você acaba engrossando esse fio. E o ideal é que você passe o mínimo possível. Às vezes, se você passou uma vez, foi suficiente, ótimo. Precisou de mais uma? Vai mais uma, sem agredir demais essa pele, preservando essa pele, ok? Porque entra no detalhe da inflamação. A gente tem que causar menos inflamação. Quanto mais inflamação, menor fixação. Quanto mais inflamação, vai causar essa pele uma irritação e o pigmento ele pode expandir ali, engrossando esse fio. Então a gente tem que pensar em todos os detalhes. Um outro detalhe importante para a gente conseguir a precisão desses fios fininhos, é esticar a pele. A pele, a pele da gente esticar. Então você precisa esticar essa pele, fazer aquela pressão, o movimento de esticar a pele em 3 pontos, para que a gente consiga porque a pele da gente, ela é toda ondulada, gente. A pele por dentro, ela não é lisinha assim como a gente vê por fora. Por dentro, ela é toda ondulada. Então, para que a gente consiga implantar de um ponto ao outro precisamente, a gente precisa esticar. A pele, ela tem que estar toda esticadinha, para que a gente consiga fazer um fio preciso. Então, a gente não trabalha numa pele frouxa. A gente tem que trabalhar numa pele sempre esticada. Tá fazendo um fio aqui? Estica. Vai fazer outro ali? Estica. Estica, sempre muito esticado, tá? Sempre numa posição confortável para você. É importantíssimo que você esteja confortável. Na posição confortável, seu braço confortável. Porque se você não estiver confortável, você não vai conseguir fazer um procedimento corretamente. O tempo é muito demorado. Então você precisa, a cliente precisa estar confortável, sim, mas você precisa estar confortável, tá? Isso é muito importante. Gente, tá gostando? Alguma dúvida? Pode mandar perguntas aí, tá? E
o home care é importantíssimo o cuidado pós, tá? Porque o cliente ele vai para casa e ele precisa de levar um creme apropriado para passar nas sobrancelhas. Ela não vai poder molhar essas sobrancelhas por 4 dias e ela vai precisar levar um creme específico. Por quê? Porque nós criamos uma fissura, uma micro fissura e injetamos tinta ali. Então, a gente precisa de fazer algo para preservar essa tinta dentro dessa fissura. Ou seja, nós precisamos de fechar essa feridinha, essa micro fissura, preservando essa tinta, então, abraçando essa tinta. Então, precisa de ser um creme apropriado que vai fazer com propriedades, que vai cicatrizar, hidratar e fixar essa tinta, tá? Então precisa de ser um creme próprio. Tem muita gente que fala assim, eu passo creme já vi passar creme até vaginal, gente. Não, precisa de ser um creme cicatrizante para as sobrancelhas, tá? Então assim, eu tenho um creme que eu desenvolvi, pedi a minha farmacêutica para desenvolver, tá? Próprio, que é um creme pós-micro, e que eu já trabalho com ele há 8 anos, que eu consigo super resultado. Então, e a gente precisa disso. Você precisa de ter um respaldo, saber que aquilo ali vai ser o ideal para você ter um resultado, porque você precisa de ter o resultado daí 30 dias, ok? Isso tudo vai somando ao que você está fazendo hoje. E a sua cliente, ela precisa de fazer o pós direitinho como você manda. Porque se ela não fizer, é como uma cirurgia. Você faz uma cirurgia, foi tudo bem no consultório, mas se você for para casa e não seguir os passos que o seu médico mandou, com certeza não vai correr tudo bem. Então, ou seja, é uma parte de responsabilidade do profissional, mas tem a parte de responsabilidade do cliente também. E isso o cliente, ele tem que ter clareza disso. A gente tem que passar essa responsabilidade para o nosso cliente. A responsabilidade dele. Nós temos que saber a nossa responsabilidade e o cliente tem que saber a responsabilidade dele. Porque ele tem a coparticipação. Então, ele precisa de fazer a parte dele. E quando os dois fazem junto, fica o resultado perfeito. Não tem como errar. Tá? E isso é muito importante. Tanto que o profissional, aqui para mim, quando o cliente chega e não tá legal, quando eu sei que ele não cuidou, só de eu bater o olho eu já sei. E às vezes ele fala para mim assim, não, eu fiz tudo certinho, mas não tá legal. Então, ou seja, essa pessoa ela tá enganando ela mesma, somente a ela, porque a gente que tá acostumado só de bater o olho, a gente sabe se o cliente cuidou direitinho, se ele passou creme, se ele molhou as sobrancelhas. Então, assim, o profissional, gente, da gente bater o olho, a gente sabe como que o cliente cuidou. Então, assim, não dá para enganar, tá? Mas, é igual eu disse, é importante que o cliente saiba da responsabilidade dele também. Porque isso tudo precisa de ser especificado. Porque muitas vezes, às vezes o cliente também, ele não está sendo especificado para ele o que ele precisa fazer. Então, aí não adianta também cobrar responsabilidade, né? Nós precisamos de saber o que é responsabilidade nossa e o que é responsabilidade do nosso cliente. Não é isso? Gente, então, é isso. Eu adoro vir aqui falar com vocês. Vou estar vindo mais vezes. Deixa nos comentários o que vocês querem que eu esteja vindo falar, tá? Tem muitos temas, tem outras técnicas, capilar, labial. Se vocês quiserem que eu fale, deixe aí que eu volto falando, tá bom? Eu adoro, eu amo o que eu faço e eu amo compartilhar conhecimento, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, foi ótimo e até sexta. Sexta-feira nós vamos ter um conteúdo aqui maravilhoso. Eu vou ter uma didática que eu vou estar passando para vocês, um passo a passo. E eu quero que vocês venham me acompanhar, tá bom? E deixa aí
comenta, compartilha. Vamos fazer isso bem, girar bastante. Beijo no coração de vocês e até sexta. Até mais.